Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos da Rede de Ensino LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: classificação e negociação dos tratados internacionais. Vamos verificar adequadamente a classificação dos acordos nas relações exteriores de acordo com o procedimento. Vamos também analisar tal classificação observando o número de partes e a extensão do procedimento adotado. Não poderemos, em nenhuma hipótese, descurar da sua aplicação no tempo e no espaço. E por fim, mas não menos importante, vamos analisar a classificação dos tratados de acordo com a possibilidade de participação. Nesse instante, também vamos analisar o procedimento específico para o desenvolvimento da negociação de um tratado internacional. No segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. É o instante do programa, meus amigos, em que poderemos aprofundar o assunto. Por fim, no terceiro e último bloco, vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. É isso mesmo, meus amigos. Chegou o instante do tema do dia. O tema de hoje, meus amigos, é estupendo. Vou falar para vocês sobre a classificação e negociação dos tratados internacionais. Vamos iniciar então o programa Prova Final, cuidando da classificação dos tratados de acordo com o procedimento. Sabe-se que, sob essa análise, os tratados internacionais devem ser observados de forma a considerar um acordo executivo ou uma forma stricto sensu. Vamos verificar que o acordo executivo é aquele tratado internacional elaborado entre 2 partes, de natureza comercial geralmente. Nesse tratado internacional, meus amigos, posso lhes dizer que a simples assinatura do representante dos Estados já é suficiente para trazer validade e vigência a um acordo no plano interno estatal. O tratado stricto sensu, por outro lado, é bastante diferente, porque possui 2 fases internacionalmente distintas. A primeira fase vai da negociação até a assinatura. A segunda fase, da assinatura até a efetiva ratificação. Vamos verificar que a diferença entre os procedimentos é salutar, porque faz com que um tratado internacional tenha maior celeridade na sua aplicação ou ainda cuida-se de uma atenção especial ao procedimento adotado. Também precisamos verificar, meus amigos, que os tratados internacionais podem ser classificados de acordo com o número de partes e extensão do procedimento adotado. Nesse aspecto, sabemos que um tratado internacional pode ser bilateral, em que verifica-se a presença de 2 pactuantes, ou ainda multilateral, também denominado plurilateral, quando os tratados internacionais possuem 3 ou mais partes. Observem atentamente, meus amigos, que não existe tratado unilateral. É sempre necessária a presença de pelo menos 2 pactuantes. Devemos lembrar também sobre um aspecto bastante importante: a extensão do procedimento adotado em um tratado internacional. Sob essa análise, meus amigos, posso lhes dizer
que um tratado pode ser contratual ou normativo. O tratado contratual, também denominado acordo-contrato, é aquele em que se verifica amplamente a atuação dos Estados e cada um deles busca defender os seus interesses. O tratado internacional também pode ser considerado sob um aspecto importante de análise. Isso nós vamos verificar adequadamente quando observamos que o acordo nas relações exteriores tem uma enorme importância fática. É o tratado-lei. O tratado-lei é aquele em que todos os pactuantes vão elaborar o acordo nas relações exteriores visando o bem comum. Posso lhe dizer que há doutrinador que afirma que um tratado ou será contratual ou será normativo. No entanto, vou afirmar para vocês que todos os tratados são contratuais e normativos. Por qual razão? Por um motivo bastante simples. É certo que em todos os tratados nas relações exteriores, as partes têm por objetivo o bem de todos os pactuantes. E é claro, cada um deles vai defender os seus interesses. Na sequência, precisamos examinar a classificação dos tratados internacionais, observando com profundidade a sua aplicação no tempo. Sob esse aspecto, um tratado poderá alcançar um grande número de pessoas. Isso porque, não raro, existem direitos difusos e coletivos envolvidos. É claro que, em razão dessa relevância, não podemos descurar o cuidado de cada um dos pactuantes na celebração de uma convenção internacional. Assim, eu posso dizer para vocês que a classificação dos tratados, de acordo com sua aplicação no tempo, leva em consideração um acordo de aplicação diferida, ou seja, os seus efeitos se estendem, protraem no tempo. E também devemos considerar aquele tratado que é estático, em que os efeitos são produzidos de uma só vez. O acordo dinâmico, meus amigos, em que os seus efeitos protraem no tempo, levam em consideração uma aplicação efetivamente elasticida. Vou apresentar um exemplo para vocês. Imagine o Brasil celebrando um tratado internacional com a Argentina, comprometendo-se à doação de 100 computadores. Se o tratado é de aplicação diferida, em 10 anos, o Brasil vai doar os seus computadores, porém, 10 computadores por ano. Observaram? Os efeitos protraem no tempo. Já aquele tratado cuja aplicação é estática, deve observar o cumprimento imediato. Nesse mesmo exemplo, imaginem que o Brasil, de forma efetiva, doou os 100 computadores de uma só vez. Devemos considerar também a aplicação dos tratados internacionais segundo a sua aplicação no espaço. Nesse aspecto, um tratado pode ser territorial absoluto ou territorial relativo. O acordo territorial absoluto é aquele que atinge a integralidade do território de um Estado. O territorial relativo, por outro lado, atinge apenas uma parte do território. Nesse aspecto, posso salientar para vocês o exemplo do Pacto Amazônico, que serve para a proteção do meio ambiente na região amazônica do Brasil. A regra, meus amigos, é que os tratados sejam territoriais absolutos, mas nada impede que o pactuante ou todos aqueles envolvidos na sua celebração designem
uma aplicação específica a uma parcela do território dos envolvidos. Não podemos nos esquecer, em hipótese nenhuma, meus amigos, da classificação dos tratados segundo a possibilidade de participação. Nesse aspecto, um tratado pode ser fechado ou aberto. O tratado fechado é aquele que só pode ser celebrado e permite a atuação apenas e tão somente dos pactuantes originários. Isso significa dizer que aqueles que celebraram o tratado internacional, criando as normas e efetivamente trazendo a sua aplicação, poderão atuar no cenário das relações exteriores de acordo com aquelas regras. Já o tratado aberto traz a possibilidade de participação de outros pactuantes que não os originários. Em outras palavras, meus amigos, os tratados abertos permitem a adesão. Mas aqui eu levanto uma dúvida para vocês. E se houver restrições para o ingresso de novos pactuantes? Teremos um tratado fechado ou aberto? Essa questão é muito fácil de ser resolvida. Observem que o tratado traz restrições, mas possibilita o ingresso se essas restrições forem efetivamente vencidas. Cuidam-se apenas de limitações. E se os estados respeitarem tais limitações, eles poderão ingressar no tratado internacional. Desse modo, não há dúvida que se cuida de um tratado aberto. Continuo o exame dos tratados internacionais verificando a negociação. Como ela se procede efetivamente? Vou dizer para vocês que a iniciativa na celebração de um tratado internacional deve partir daquele Estado que tem interesse. Assim, não existe nenhuma regra específica nas relações exteriores para promover a iniciativa na celebração de um tratado internacional. No entanto, preciso salientar para vocês que o Estado que iniciar os procedimentos de negociação de um tratado vai expedir uma carta, ou também chamado nota ou ofício. Nessa hipótese, o Estado já estará vinculado ao procedimento de negociação dos tratados internacionais. Em outras palavras, jamais poderá se afastar sem comunicar todos os demais futuros pactuantes. Caso contrário, se realizar a desvinculação, poderá existir a aplicação de sanções internacionais. Precisamos também examinar o idioma empregado nos tratados internacionais. Será que existe alguma regra nas relações exteriores? Vou lhe dizer que não há nenhuma regra específica, pois as partes poderão escolher o idioma ou os idiomas que melhor lhe aprouverem. Desse modo, posso dizer para vocês clara e especificamente que devemos considerar duas espécies na análise do idioma. Existe o idioma considerado autêntico. É aquele que foi empregado no curso das negociações. A título de exemplo, posso dizer para vocês que a Carta das Nações Unidas possui 5 idiomas autênticos: o inglês, o francês, o russo, o espanhol e o chinês. Também devemos considerar a existência do idioma oficial nos tratados internacionais. Aqui, quando o Estado assina e ratifica, tendo em seu território um idioma diferente daqueles autênticos empregados na negociação, terá uma versão do acordo. Essa versão no vernáculo, em sua própria língua. Denominamos então que o tratado possui um idioma oficial. Na mesma toada, meus amigos,
precisamos analisar adequadamente a celebração de um tratado internacional e o registro. Afinal, ele exige determinadas solenidades para a sua construção. Todo tratado internacional, meus amigos, possui um título que serve para identificá-lo, diferenciando-o dos demais. O tratado internacional também possui um preâmbulo que serve para identificar todos os pactuantes originários. Há em um tratado internacional o considerando, que apresenta os motivos para a celebração da Convenção Internacional. Em seguida, vamos verificar a presença do articulado. Ali estão as regras às quais as partes vão se submeter. Pode ser criada na forma de artigos ou cláusulas. Vamos encontrar o fecho nos tratados internacionais. Ali estão presentes local, data, idioma e número de vias originais. Por fim, na celebração de um tratado internacional, haverá a assinatura e a aplicação do selo de lacre. Tanto um quanto o outro servem para conferir autenticidade a um acordo nas relações exteriores. O registro, meus amigos, ele se torna uma força no direito internacional, apesar de não ser obrigatório. O registro de um tratado internacional será realizado na Organização Internacional Intergovernamental, da qual os pactuantes fazem parte. Deve-se considerar, por óbvio, a pertinência temática. Por exemplo, um tratado de natureza comercial poderá ser registrado na Organização Mundial do Comércio. Assim, podemos verificar adequadamente que, apesar do registro não ser obrigatório, trará como consequência, se efetivado, a atuação da organização internacional. Assim, por exemplo, quando um tratado internacional é registrado no Secretariado da Organização das Nações Unidas, ela poderá ser provocada no caso de descumprimento dessa convenção internacional. Por outro lado, quando não existir o registro, a organização internacional não poderá atuar em consonância com as regras nas relações exteriores. Hoje, não é exigível o registro, como afirmei para vocês. Mas, historicamente, antes da existência da Organização das Nações Unidas, quando do surgimento da Liga das Nações, o artigo 17 daquele tratado internacional exigia o registro para que o tratado pudesse produzir eficazmente efeitos nas relações exteriores. Desse modo, podemos verificar adequadamente que um tratado internacional pode produzir efeitos atualmente, ainda que não exista o registro. No entanto, ele se mostra falho, no sentido de que será impossível a aplicação de sanções internacionais na hipótese de transgressão. Isso significa, meus amigos, que o tratado acaba por esvaziar os seus efeitos. Geralmente, quando não se fala na aplicação dos mecanismos coercitivos de solução de controvérsias, um tratado não consegue produzir efeitos no direito internacional. Essas sanções resguardam a aplicação de uma convenção internacional. Como vocês sabem, os mecanismos coercitivos de solução de controvérsias poderão se compor de represálias, ruptura das relações diplomáticas, retorção e até mesmo a exclusão de organização internacional e intergovernamental. É importante salientar que no cenário das relações exteriores
não existe uma autoridade superior. Não há uma potestade suprema a qual todos os demais estados deverão se reportar. A própria Organização das Nações Unidas é apenas uma organização internacional e intergovernamental, que foi composta pelos próprios estados e, em virtude disso, leva em consideração a manifestação do consentimento dos seus pactuantes para que possa atuar no direito internacional. Espero que as minhas explicações neste bloco tenham sido úteis para o seu entendimento sobre o assunto. Agora, vamos caminhar para o Pergunte ao Professor. É o instante da aula em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Certamente, será uma excelente oportunidade para aprofundarmos o assunto. Vamos lá, meus amigos, agora no segundo bloco, Pergunte ao Professor. Esse instante do programa, meus amigos, é estupendo. Vamos ao Pergunte ao Professor. Acompanharemos alunos de todo o Brasil elaborando questões sobre o tema. Observem que vocês também poderão enviar as suas perguntas para provafinal@aesapar.com. Vamos então, meus amigos, à nossa primeira questão. A designação terminológica de um tratado internacional guarda relação com o seu teor substancial? Essa pergunta é excelente. A variedade de nomes não guarda relação com o teor substancial de um tratado, já que ele pode cuidar de diversos assuntos. Desse modo, meus amigos, posso lhes dizer que o título concedido a um tratado vai levar em consideração a existência de indícios sobre o seu conteúdo. No entanto, apenas poderemos ter certeza analisando, lendo o tratado internacional. Assim, por exemplo, posso dizer para vocês que quando a designação terminológica acordo é empregada, geralmente temos um tratado internacional de natureza comercial. No entanto, nada impede que esse tratado denominado acordo cuide de outro assunto que não uma relação comercial. Seguindo por esse mesmo caminho, vamos verificar a existência da designação tratado internacional como genérico. Vamos encontrar também a designação estatuto. Temos, nesse caso, geralmente um tratado que cria uma corte nas relações exteriores. Posso citar como exemplo para vocês o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Um tratado internacional pode ser chamado adequadamente de convenção. Geralmente aí teremos um tratado sem fins políticos, como por exemplo, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. Encontraremos também um tratado internacional designado como declaração. Geralmente, nessa hipótese, teremos um tratado de princípios. Posso trazer como exemplo para vocês a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992. O protocolo é uma designação que não pode ser esquecida. Geralmente aí temos um tratado internacional que é importante, mas acessório. Portanto, conexo, ligado a um principal. O ótimo exemplo a ser lembrado é o Protocolo de Quioto, de 1997, que é um tratado anexo à Convenção Quadro da ONU sobre a Mudança do Clima, de 1992. Existe também, meus amigos, os arranjos, os atos, os memorandos. Temos aí tratados internacionais bilaterais de menor importância. Entendamos um tratado de menor importância
sob o aspecto fático, já que juridicamente todos os tratados são iguais nas relações exteriores. Cuida-se de uma ausência de hierarquia entre as normas. Não podemos esquecer, meus amigos, da designação concordata, que não tem nenhuma relação com o direito empresarial. Nessa hipótese, teremos um tratado internacional em que uma das partes será um Estado e a outra a Santa Sé. Como sabemos, a Santa Sé é o Estado da Cidade do Vaticano, que apesar de possuir a designação Estado no nome, não pode ser considerado um sujeito com essa configuração. É sim um ente equiparado a Estado, equivalente a um Estado no direito internacional. Vamos agora, meus amigos, para a segunda questão. Quais são os requisitos de validade na negociação de um tratado internacional? Os requisitos de validade de um tratado internacional são capacidade das partes, habilitação dos agentes signatários, consentimento mútuo e objeto lícito e possível. Vamos considerar cada um desses requisitos para a validade. Vamos começar, meus amigos, examinando adequadamente o perfil de cada um. Falo para vocês, inicialmente, sobre a capacidade das partes. Só poderá celebrar tratado internacional aquele sujeito que possuir personalidade jurídica de direito internacional público, ou seja, são os Estados, as organizações internacionais intergovernamentais e a Santa Sé. O segundo requisito leva em consideração a habilitação dos agentes signatários. Nesse aspecto, aqueles que representam os Estados e as organizações internacionais devem estar devidamente habilitados de acordo com as regras internas. Nesse aspecto, posso dizer para vocês que no plano estatal temos o chefe de Estado é o chefe de governo, ou o plenipotenciário, ou uma delegação nacional, ou ainda o ministro das Relações Exteriores. Alguns deles possuem a denominada Carta de Plenos Poderes, como acontece com o plenipotenciário e o chefe da delegação nacional. A seguir, precisamos analisar o consentimento mútuo, que não cuida da simples manifestação de concordância. É necessário que, sob determinados aspectos de um tratado internacional, as pessoas manifestem o seu consentimento concordando com todo o conteúdo. Se eventualmente existir o dissenso, o tratado internacional não deverá ser assinado. Caso contrário, poderá trazer prejuízo para os envolvidos. Por fim, teremos o objeto lícito e possível. Objeto lícito é aquele que está em consonância com as regras de direito internacional. É claro que, geralmente, se verifica regra também no direito interno. Possível é aquele objeto que tem a faculdade de ser efetivamente praticado. Vamos agora, meus amigos, à nossa terceira pergunta. Um tratado aberto, porém com restrições, pode se tornar ilimitado? E o inverso, também acontece? Essa pergunta é estupenda. Um tratado internacional com limitações, com restrições, pode se tornar ilimitado? A resposta é positiva, meus amigos. Os Estados que pactuaram inicialmente um acordo nas relações exteriores com determinadas limitações, poderão retirá-las quando considerarem oportuno. É importante salientar que tal decisão deve levar em consideração a manifestação do consentimento de todos os pactuantes. Afinal,
Se inicialmente deliberaram pela existência de restrições, no instante em que elas serão retiradas, deverá existir a concordância. Posso dizer para vocês que nada impede que o inverso também aconteça. Como isso se procede, meus amigos? De uma maneira bastante simples. O tratado, que inicialmente era aberto ilimitado, sem nenhuma restrição, a partir de um determinado instante, pode configurar uma série de limitações para novos ingressantes. Do mesmo modo, mostra-se essencial que todos aqueles que pactuaram acordo nas relações exteriores manifestem o seu consentimento, aduzindo pela efetiva concordância na composição das restrições. Assim, também é necessário que os Estados se reúnam e estabeleçam regras para a efetiva composição de tais restrições. Caso contrário, os novos ingressantes poderão ser prejudicados. As regras devem ser iguais para todos. Não há de se falar, portanto, meus amigos, em uma restrição específica para um determinado Estado e outra da mesma natureza, porém em sentido contrário, para outro sujeito nas relações exteriores. Como no direito internacional verificamos uma igualdade entre as partes, não existindo uma que seja considerada mais importante do que outra, as limitações devem se configurar para todos. É importante ressaltar, no entanto, meus amigos, que tais restrições também poderão desaparecer. O importante é verificar a concordância de todos aqueles que celebraram os tratados internacionais. Vamos agora à nossa quarta pergunta. Os tratados dinâmicos são mais benéficos aos Estados pactuantes? Precisamos lembrar, meus amigos, que os tratados dinâmicos são aqueles que têm aplicação diferida, ou seja, os seus efeitos protraem no tempo. Nesse aspecto, dependendo do objeto do tratado internacional, pode existir um benefício maior para todos os sujeitos envolvidos no acordo internacional. No entanto, em outro momento, pode ser mais relevante para a produção de efeitos um tratado internacional estático. Assim, haverá consequência imediata do emprego do tratado internacional nas relações exteriores. Por exemplo, imaginem um tratado internacional para solucionar uma situação emergencial de saúde. Nessa hipótese, um acordo estático pode ser muito mais útil. No entanto, se falarmos em promoção da saúde por um longo período de tempo, com efeitos permanentes, um tratado dinâmico pode operar maior eficácia nas relações exteriores. Imaginem, nessa hipótese, um tratado internacional que estabeleça investimentos paulatinos em saúde no território do Estado. Esse caso é um tratado dinâmico e ele produzirá efetivamente efeitos garantidores da proteção do ser humano no território daquele Estado. Assim, não necessariamente podemos afirmar que o tratado dinâmico é mais benéfico para os pactuantes. Devemos analisar o caso concreto, cada uma das situações, bem como a aplicabilidade das medidas consignadas nas regras de um tratado internacional. Isso é dito porque, como vocês viram, o tratado estático, por vezes, poderá ser mais benéfico para as partes. Vamos então, meus amigos, à nossa quinta e última pergunta. Vamos ver. Quem
quem pode representar os estados no processo de elaboração do tratado internacional? Um tratado internacional pode ser representado, quando falamos na existência de estados, pelo chefe de estado e ou chefe de governo. Se estivermos diante de uma república presidencialista ou ainda uma monarquia absolutista, chefe de estado e chefe de governo se confundem em uma só pessoa. Se, por outro lado, estivermos diante de uma república parlamentarista ou de uma monarquia parlamentarista, chefe de estado e chefe de governo são pessoas diferentes. Nesse caso, representará o chefe de estado. Nada impede, no entanto, que o chefe de governo também celebre um tratado internacional, desde que tenha sido autorizado pelo Estado. Também poderá celebrar um tratado internacional em nome de um Estado, o chamado plenipotenciário. Quem é o plenipotenciário? O plenipotenciário é uma pessoa escolhida pelo chefe de Estado e o chefe de governo com a confirmação do ministro das Relações Exteriores para negociar e assinar tratados internacionais. É importante destacar que o plenipotenciário possui a denominada Carta de Plenos Poderes, que traz limitações para a sua atuação na celebração de um tratado internacional. Isso acontece, meus amigos, porque o plenipotenciário não pode fazer o que bem entender. Deve seguir as regras consignadas pelo Estado para a celebração de um acordo nas relações exteriores. Menciono para vocês, meus amigos, que se eventualmente o plenipotenciário desobedecer, avançar sobre os limites da Carta de Plenos Poderes, o tratado será válido, pois não se cuida de um requisito de validade nas relações exteriores. No entanto, o plenipotenciário responderá pelas consequências prejudiciais do tratado internacional no direito interno. Celebra também um tratado internacional em nome de um Estado a delegação nacional. Nesse caso, temos um grupo em missão especial para negociar e assinar tratados internacionais. Independentemente do número de integrantes desse grupo, ele possui sempre um chefe. O chefe da delegação nacional é o único integrante que possui a chamada Carta de Plenos Poderes. Desse modo, se houver dissenso entre os integrantes do grupo, a opinião dele sempre deverá prevalecer. Mas aí surge uma pergunta. E se eventualmente, por exemplo, em um grupo com 10 integrantes, 9 forem contrários à assinatura do tratado internacional e apenas o chefe é favorável? Haverá assinatura? Sim, a assinatura existirá e, eventualmente, se o tratado for gravoso ao território nacional, o chefe da delegação vai responder por seus atos no direito interno. Por fim, meus amigos, vamos encontrar o ministro das Relações Exteriores. É intrínseco da sua função a negociação e assinatura de um tratado internacional. Assim sendo, ele é dispensado de portar a Carta de Plenos Poderes. Precisamos verificar que o chefe de Estado ou o chefe de governo é representante originário do Estado na celebração dos tratados internacionais. O plenipotenciário, por outro lado, é um representante derivado, assim como a delegação nacional. O ministro das Relações Exteriores, não. Ele não pode ser considerado um representante originário, como o chefe de Estado e o chefe de governo. Afinal, suas funções são diferentes das dele. Também não pode ser considerado um simples representante derivado,
pois, apesar de poder portar a carta de plenos poderes, ela não é exigível para a sua atuação. Se ele não é representante originário e nem pode ser considerado representante derivado, por qual motivo, meus amigos, ele é considerado representante do Estado? A sua motivação, como lhes disse, leva em consideração a sua atuação de acordo com as regras do Estado. Ele é um representante intermediário, portanto. Nesse aspecto, também devemos considerar a representação das organizações internacionais e intergovernamentais. Poderão representá-las, em primeiro lugar, o secretário-geral, que é a pessoa que foi eleita pela Assembleia Geral para atuar na liderança de uma organização internacional. Já é intrínseco das suas funções a celebração, negociação e efetiva assinatura dos tratados internacionais. Além do secretário-geral em uma organização internacional e intergovernamental, poderá também celebrar tratados internacionais os altos funcionários. Os altos funcionários, meus amigos, são pessoas escolhidas pelo secretário-geral para a negociação e assinatura dos acordos nas relações exteriores. Os altos funcionários deverão possuir um instrumento de mandato. Aqui não denominamos carta de plenos poderes. Porém, a sua atuação será a mesma. O instrumento mandatário consigna determinadas restrições para a atuação dos altos funcionários. Tenho a convicção de que esse bloco foi bastante produtivo, pois tivemos a oportunidade de aprofundar os temas inerentes aos acordos nas relações exteriores. Vamos agora caminhar para o terceiro e último bloco, o X da questão, em que perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Não perca, meus amigos, esse terceiro bloco será estupendo. Vamos analisar agora, meus amigos, questões de concursos públicos, para que vocês saibam como os examinadores pedem os temas cuidados aqui. Vamos à nossa primeira questão. Quanto ao registro e à publicidade de tratados internacionais, segundo a Carta das Nações Unidas, é correto afirmar que: alternativa A, a obrigação de registro e publicidade de tratados está contida em uma norma ius cogens. B, os tratados não registrados não podem ser invocados perante órgãos das Nações Unidas. C, é competência da Assembleia Geral das Nações Unidas publicar os tratados concluídos por qualquer membro da organização. Alternativa D, os tratados devem ser registrados perante as Nações Unidas desde antes da ratificação. Alternativa E, os tratados devem ser registrados e publicados em todas as línguas oficiais das Nações Unidas. Meus amigos, agora vamos analisar alternativa por alternativa. Vamos ver a alternativa A. A obrigação de registro e publicidade de tratados está contida em uma norma ius cogens. Primeiro, preciso afirmar para vocês que uma norma ius cogens é imperativa de direito internacional e não existe nenhuma regra nas relações exteriores que obrigue o registro de um tratado internacional na atualidade. Historicamente, o Pacto da Liga das Nações, no seu artigo 17, continha exigência, que desapareceu da Carta das Nações Unidas. Vamos verificar agora a alternativa B. Os tratados não registrados não podem ser invocados perante órgãos das Nações Unidas. A alternativa B de Betina se mostra como certa resposta.
Afinal, uma organização internacional e intergovernamental não poderá ser provocada se não existir o registro do tratado em seu secretariado. Vamos analisar as demais alternativas e verificar quais são os equívocos. Alternativa C. É competência da Assembleia Geral das Nações Unidas publicar os tratados concluídos por qualquer membro da organização. A competência não será da Assembleia Geral, mas do Secretariado. E ainda assim, essa efetiva configuração será proveniente da manifestação de vontade das partes. Assim, a alternativa C está errada. Vamos verificar agora a alternativa D. Os tratados devem ser registrados perante as Nações Unidas desde antes da ratificação. Tal configuração é falsa, meus amigos. Afinal, um tratado internacional que é assinado apenas estabelece um compromisso de cumprimento e respeito às cláusulas avançadas. No entanto, apenas após a ratificação efetiva é que se pode falar em registro de um tratado internacional. Vamos verificar a alternativa E. Os tratados devem ser registrados e publicados em todas as línguas oficiais das Nações Unidas. Não há nenhuma exigência nesse sentido na Carta da ONU. Portanto, a alternativa E também está igualmente errada. Vamos para a nossa segunda questão? Considere que os estados A, B e C tenham assinado um tratado sobre cooperação em matéria científica. No tratado, constava a cláusula segundo a qual o instrumento somente entraria em vigor quando todos os estados signatários o ratificassem. Os estados A e B ratificaram-no, mas o estado C, não. Nessa situação, os estados A e B, alternativa A, podem cobrar do estado C a ratificação do tratado. Alternativa B, podem cobrar do estado C que respeite o preâmbulo do tratado. Alternativa C, podem cobrar do estado C que não frustre o objeto e a finalidade do tratado. Alternativa D, podem exigir do estado C que transforme o tratado em lei interna antes de ratificá-lo. Alternativa E, não podem cobrar do estado C nenhuma obrigação, pois este goza de autonomia absoluta nessa questão. Vamos agora analisar alternativa por alternativa. Comecemos pela letra A. Podem cobrar do estado C a ratificação do tratado. É importante lembrar da soberania dos estados nas relações exteriores. Cuida-se de uma qualidade que caracteriza o poder político supremo de um estado, como a afirmação de sua personalidade independente, autoridade plena e governo próprio, dentro do território nacional e também nas relações exteriores. Em virtude disso, não poderá existir cobrança com a exigência da ratificação de um tratado internacional. Desse modo, a alternativa A não deve ser assinalada, pois está errada. Vamos verificar a alternativa B. Podem cobrar do estado C que respeite o preâmbulo do tratado. O preâmbulo de um tratado internacional traz a identificação das partes. Portanto, tal configuração mostrar-se-ia inócua, motivo pelo qual a alternativa B está errada. Vamos analisar agora a alternativa C. Podem cobrar do estado C que não frustre o objeto e a finalidade do tratado. A alternativa C se mostra como certa resposta. Afinal, a assinatura de um tratado internacional traz a exigência de um cumprimento do seu conteúdo. Apesar da inexistência de ratificação,
temos aqui a presença da Pacta Sunt Servanda. Tratados livremente constituídos devem ser fielmente cumpridos. Vamos analisar as demais alternativas, meus amigos, e verificar onde se encontram os equívocos. Vamos agora à alternativa D. Podem exigir do Estado C que transforme o tratado em lei interna antes de ratificá-lo. Uma conduta dessa natureza poderia atingir frontalmente a soberania de um Estado nas relações exteriores. Desse modo, a alternativa D está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar agora a alternativa E. Não podem cobrar do Estado C nenhuma obrigação, pois este goza de autonomia absoluta nessa questão. A alternativa E, meus amigos, está completamente errada. Apesar da existência de uma soberania nas relações exteriores, não poderá o Estado, em nenhuma hipótese, frustrar o objeto e a finalidade de um tratado internacional. Desse modo, a alternativa E está errada e não deve ser considerada. Eu espero, meus amigos, que hoje, no programa Prova Final, tenha sido bastante útil as nossas colocações envolvendo os acordos nas relações exteriores. Afinal, analisamos a sua classificação e negociação no direito internacional. Aproveito a oportunidade para deixar com vocês os meus contatos. Assim, se desejarem, poderão me seguir no Twitter, @EmersonMalheiro, ou no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 3. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Envio a cada um de vocês um forte abraço Fúria Metal. Desejo-lhes muito sucesso. Contem sempre comigo.